Então, pessoal, então, né, falamos aí das dificuldades. O que que a gente tem, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Já falamos e vou reforçar, né? O perito, ele é insubstituível, tá? O trabalho do perito, ele é essencial. A tabela, ela não é estática, ela não é engessada. A gente tem uma série de possibilidades, né? Ela é um guia, né? Ela induz, ela ajuda o perito e é para isso que ela serve. No Brasil, nós temos o quê? SUSEP e DPVAT. Nós temos essas duas tabelas, tá? Que são utilizadas. SUSEP, nós já falamos, ela traz pouquíssimos detalhes. E a DPVAT, ela traz menos detalhes ainda, gente. Ela só tem um pedaço de frase que se faz referência, que é lesões de órgãos e crâniofaciais, tá? E ela diz que corresponde a 100%, tá? De dano. E é claro que ela tem as formas de uso, assim como a SUSEP. Então, se for grau máximo é 75%, grau médio 50%, grau mínimo é 25% e ela ainda tem um grau residual que é 10%, tá? Então, ela faz esse tipo de uso, mas teoricamente, pro sistema estomatognático, né, pro perito ali, ela não vai auxiliar tanto. A gente vai ter que fazer uma analogia, a gente vai ter que fazer, né, tentar adaptar. Ela não traz muitas informações, né? Como eu falei antes, a gente sabe que não tem que ser um compêndio de patologia, não tem que ser um troço muito extenso, mas tem que dar informações suficientes para o perito conseguir utilizar, né? E aí, a gente começou a analisar a tabela europeia, tá? Em 2000, se eu não me engano, foi unificada essa tabela. Então, todos eles da União Europeia, eles utilizam essa tabela, tá? É uma tabela que, se for comparar, ela é muito mais extensa que comparada ali com a SUSEP, com a DPVAT que a gente tem. E aí ela tem um recorte só do sistema estomatognático, que a gente já brilha o olhinho, né, gente? A gente olha na tabela, a gente já fica feliz de olhar ela, né? Então ela leva em conta a questão dos dentes, a questão da articulação, fratura de mandíbula, né? Então ela traz uma riqueza maior de detalhes. A gente sabe, não tá incluído todos, né, todas as possíveis patologias e sequelas que a gente pode ter na região estomatognática, mas a gente consegue ter uma análise melhor com ela, né? Porque ela traz mais detalhes, ela tem uma riqueza maior de detalhes. Então isso facilita muito a utilização dela. E no Brasil, aqui a gente não tem nada que diga não pode utilizar, né? A gente pode fazer a utilização dessa tabela. E aí, né, gente? Eu vou contar um pouquinho da história de como chegamos à ideia. Eu estudei isso no mestrado, tá? Para quem não sabe, eu estudei a limitação de abertura bucal, mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Estávamos nós na aula aí com o professor Mário, na especialização, né? E aí a gente estava aprendendo toda a prática pericial, quais eram os exames clínicos que a gente deveria fazer, né? E como o professor Mário comentou aí no início da live, nós tem que verificar tudo, né? Tem que fazer um exame clínico cuidadoso, verificar abertura bucal, lateralidade. E nessa aula, nesse módulo, eu era paciente, né? E aí, nesse módulo, eu, paciente, começando a anotar as minhas informações. Então, olha, fizeram o odontograma, fizeram todo o passo a passo aí das análises, né, do exame clínico, fizeram a minha verificação de abertura bucal. Tem 35 milímetros de abertura bucal. Ok. Passou o módulo. Não sei se foi o módulo seguinte ou foi 2 na sequência, a gente teve aula de avaliação de valoração do dano. Aí o professor Mário falando das tabelas, é isso, SUSEP, DPVAT, tabela europeia. Eu olho para a tabela europeia e não sei se vocês conhecem a tabela europeia, mas eu indico vocês aí a ter acesso a ela, ela é muito interessante. Se a gente olha a parte do sistema estomatognático, diz assim, de 40 milímetros a 31 milímetros de limitação de abertura bucal, a vítima tem até 5% de dano. E eu falei, opa! Então eu tenho dano já? Se eu sou brasileira, eu posso aplicar isso, gente? Daí a gente começou, eu falei, Mário, e esses valores muito engessados aqui? Como que funciona? E aí eu pergunto pra vocês, gente, que estão aí me assistindo. Qual é o padrão de normalidade de abertura bucal? E foi uma coisa que a gente começou a se perguntar. E aí muita gente me respondia 40 milímetros de cara. Daí eu comecei a pensar, onde tá que é 40 milímetros? Porque eu nunca tive nada na articulação, não sofri nenhum acidente, eu tenho 35.
E aí a gente começou a se questionar. Porque, gente, pra quem não conhece, eu gostaria muito, né, de que eu e o Mário tivesse lado a lado agora. Vocês vão ver. Eu sou uma pessoa que tem 1,5 m, tá? Sou uma pessoa muito alta, muito grande, né? E aí a gente começou assim, será que a estatura interfere na abertura bucal? Será que o perfil facial interfere? Será que a idade ou o sexo interfere? E aí, gente, surgiu a minha dissertação do mestrado. A gente avaliou o padrão de normalidade de uma população. Nós pegamos 500 pessoas, 200 sexo feminino, 200 sexo masculino, da população de São Paulo, e verificamos qual era o padrão de normalidade dessa população. Por quê, gente? Para a gente definir o que é dano, o que é déficit, o que é redução, a gente precisa saber o que é normal. Né? A gente não consegue definir o que é redução sem conhecer a fisiologia, sem conhecer o que é normal. E aí a gente fez essa pesquisa, né? Encontramos a associação positiva aí somente entre os sexos, tá? É claro que tem uma série de viés, né? A gente pegou uma população limitada, a gente não consegue referir para todo o Brasil, né? Mas a gente é uma porcentagem boa, né? É uma amostra boa. E aí a gente encontrou diferença entre os sexos. Homens têm uma tendência a abrir a boca, né? Ter uma abertura bucal maior do que mulheres. E aí, para minha surpresa, homens abriam a boca, em média, 51 milímetros e mulheres 47, tá? Era a média de abertura bucal. E aí, gente, eu pergunto para vocês, que estão nos assistindo. Imagine a abertura bucal de vocês. Percam 1 centímetro de abertura bucal. Faz diferença? É uma redução ou não é? É uma redução. Teoricamente, nessa minha população aí, se o homem ele perdesse 1 centímetro, ele ficaria com 41 milímetros de abertura bucal, certo? Na tabela europeia, ele não ia ter déficit funcional. E aí entrou uma problemática, né? Como resolver isso? Porque a gente gosta da tabela, a gente gostaria que ela fosse utilizada. Mas como adaptar isso aqui para o Brasil? Né? Porque as tabelas, elas são disponíveis justamente... Ó, Paola, não ia dar para comer hambúrguer. Ó, Muito bom. repercussão na vida diária, gente. Aproveitar não é isso o ensejo da Paola, e também queria saudar ali 2 ex-alunos do nosso curso, a Renata e o Fabiano, que continuaram aí com a gente, que entraram para assistir a live, espero que ainda esteja aí com a gente. E o Fabiano, inclusive, foi colega, né, Gabi, lá na especialização da tua turma, e a Renata de uma turma anterior. E os dois entre si foram colegas na faculdade. Oi, Fabiano. E, bom, e nesse sentido, né, então, a gente, a Paola mesmo falou, né, dificulta para comer um hambúrguer. É uma repercussão na vida diária, então é um déficit. E pela tabela europeia, a gente não ia ter uma porcentagem, certo? Porque ela começa a avaliar a partir de 40 milímetros. O que nós pensamos? Pessoal, não nos chamem de louco, tá? Todo mundo normal. Então, gente, o que a gente pensou, né? Vamos adaptar essa tabela para utilização aqui no Brasil, né? Com as nossas aberturas bucais, né? Com a média. Qual é o ideal? Utilizar o estado anterior. Não temos acesso a isso. Então, o que a gente vai fazer? A média da população, né? A chance aí de acertar é maior porque é a média da população estudada, né? Gabi, lembrar o pessoal que na odontologia legal, de uma maneira mais ampla, a gente sempre se importa com a população. Qualquer estudo antropológico que testa médias anteriores daquela população. Então, nada melhor do que, independente que seja uma amostra paulista, ela é brasileira, né? E essa amostra brasileira teve esse resultado de N que tu falou. Então, eu achei super importante para o pessoal que nos assiste saber que não é só na antropologia. Na valoração do dano também a gente tem que especificar numa população. E sempre que fizer isso, né, Gabi, a gente vai ter vantagens e mais precisão. Não estamos dizendo que não vai ter, mas vai ter mais. E aquilo que eu falei, né, Mário? A gente faz o que pode, né? A gente tenta ser o mais justo possível, né? E isso é para tentar alcançar o melhor. A partir do momento que a gente não tem um estado anterior definido exatamente,
a gente vai tentar comparar com o melhor que a gente pode, né? Que é a média dessa população específica estudada, né? Então, é o melhor. Então, o que a gente optou? Vamos adaptar essa tabela? Vamos. E aí, pessoal, eu lembro até hoje, era uma segunda-feira à tarde, estava escrevendo a minha dissertação. E aí eu comecei a pensar, né? Cabeça de doido, gente. Falei que a gente não era doido, mas a gente tem um pé lá e um pé cá. Aí vamos comigo, o meu raciocínio, né? Eu até brinquei, eu acho que quando o professor Rogério, que era o meu orientador no mestrado, né? Quando ele fosse me escutar, ele ia dizer, meu Deus, interna que a guria pirou, pifou o cérebro. Não dá. Pessoal, o que aconteceu? Nós criamos fórmulas com base nessas médias de abertura bucal para definir qual é a porcentagem de redução de abertura, tá? Vamos ao meu raciocínio. Como é que a gente chegou a esse raciocínio? A gente tem o valor de normalidade, certo? Então, a gente achou as médias de abertura bucal de normalidade. Então, vamos pegar o do homem, por exemplo, 51 milímetros. E vamos fazer regra de 3 simples. Isso corresponde a 100% de abertura bucal, certo? A abertura bucal no momento da perícia corresponde a quantos por cento? A gente faz uma regra de 3. Essa porcentagem que a gente vai ter achado é o quanto resta de normalidade. Tudo bem? A gente está trabalhando com normalidade. Gabi, só um parênteses para avisar o pessoal que quem quiser, antes de começar a live, a Gabi publicou no feed, nos stories, um conjunto de tabela ali para quem puder e estiver vendo e quiser abrir o seu lap em paralelo, eu recomendo, porque vai ficar mais fácil de entender esse raciocínio que a Gabi está fazendo. Então, fica a dica. Já vou mostrar as fórmulas. Ó, então, a média de abertura normal, 100%. No momento da perícia, a gente tem quantos por cento? Certo? É o que a gente ainda tem normal, porque a gente está trabalhando com o padrão normalidade, certo? A gente tem que reduzir esse valor que a gente achou de 100. Por quê? Porque a gente não quer trabalhar com normalidade, a gente quer trabalhar com o que é redução. Tudo bem? Então, vamos supor que aqui, nessa nossa regra de 3, nesse exemplo, deu 60%, que resta de normalidade. Diminuindo de 100, nós temos quanto? 40% de dano. Tudo bem? Só que, o que o professor Mário falou? A boca não é 100%. Ela é 30%. Então, a gente tem que achar os 30% desses 40%. Tudo bem? Foi esse meu raciocínio numa segunda-feira à tarde, gente. O cérebro tava a 1000. Aí, parando para pensar, eu me perguntei, quem na sua rotina pericial vai fazer esse tanto de cálculo? Ninguém, gente. Ninguém. E aí, eu acabei criando essas fórmulas que nada mais é do que a redução desses cálculos, tá? As fórmulas, se a gente desmembrar toda a fórmula, ela é uma série de cálculos. Então, gente, vou mostrar para vocês aqui, tá? Como que ficou. Vocês têm acesso aí, como o professor Mário falou, né? As fórmulas, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do professor Mário, tá? Mas eu vou tentar mostrar elas aqui no computador. Vocês conseguem ver? Um pouquinho fora de Tudo foco, bem? Gabi. Um pouquinho mais perto da câmera. Vamos tentar. Não, ela fica invertida. Vamos ter que fazer verbal. Fica invertido. Tá. Mas eu vou só para mostrar aqui. Então, essas foram as duas fórmulas que nós chegamos. Então, aqui entre os parênteses, né? Nós temos o primeiro cálculo, entre os colchetes o segundo, e depois vezes 0,3 o terceiro cálculo que eu expliquei para vocês, tá? RA é redução de abertura bucal, então é a porcentagem que ela vai dar, né? E o A é a abertura bucal no momento da perícia. Então, chegou o paciente para vocês vão fazer a verificação de abertura bucal e vão colocar o númerozinho aqui. Fazendo aí princípios básicos de matemática, então, primeiro os parênteses, depois os colchetes, né? E depois o que está fora dos colchetes, a gente consegue chegar aí na porcentagem. A dona Maria Esther, se estiver nos ouvindo, que orgulho, hein, dona Maria Esther? Que orgulho dessa filha, hein? Beijo para a senhora. Para quem não sabe, minha mãe é formada em matemática e eu sempre fui muito bem em matemática. É verdade. Aí de ti que não vai. Muito legal, aí, muito legal. Nós fizemos uma para o sexo feminino e uma fórmula para o sexo masculino, né? Justamente
pra gente, porque a gente encontrou diferença estatística entre os sexos, né? A gente utilizou para fazer a fórmula a média de abertura bucal encontrada tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, tá? Além disso, nós temos essa última fórmula que ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo, né? Porque esse xizinho aqui, se tu substituir, é só colocar a média de abertura bucal normal da população que tu quer formular a fórmula, tu quer fazer a fórmula, né? Então, insere aqui e a gente consegue fazer a fórmula. Né? Mas eu sei que parece um pouco complexo, parece conversa de doido, mas eu juro que ela é funcional, ela é fácil, né, da gente utilizar. Basta substituir o A aí, né, que a gente tem na fórmula, pra gente chegar deixa eu ver. Análise dos resultados. Sim, Fogaça. Por Sim. enquanto, a primeira, sim. A segunda, abertura máxima D ficou solta ali. Acho que não dá para escrever É. mais. Mas sim, até o pessoal que está nos assistindo, enquanto a Gabriela respira um pouquinho, só para vocês saberem, esse trabalho dela foi publicado na revista internacional Journal of Forensic Science, IOFOS, né, Gabi? A revista da IOFOS, né? Então, International Journal of Forensic Odontostomatology. Desculpe que o nome não é fácil, viu? Por isso que eu não falei direto. Então, o que acontece? Esse cálculo foi... essa revista, ela é uma revista da nossa maior associação que tem no mundo de um encontro forense, quando se encontram odontólogos forenses. Ela gostou tanto desse trabalho que aceitou para publicar. Então, quem está nos assistindo, passamos de 10 pessoas aqui. Fogaça, exatamente. Então, o que acontece? O pessoal de fora também não tem o hábito de pesquisar isso, como a professora Gabriela falou. Então, o que acontece? Ninguém quer meter a mão. Aí, um dia, numa segunda, que nem ela contou, né? Acho que a dona Maristela deve ter ligado antes para ela. Isso ela não conta, né? Mas tudo bem. Aí, ela pegou e disse, eu vou fazer, entendeu? E aí, ela faz um trabalho, né? Acho que dá o orgulho da mãe aí, e aí, realmente, a coisa evolui, ela ganha lá ganha não, ela conquista, né, de uma maneira muito correta aí a possibilidade de defender a dissertação, né? Então, Fogaça, só para ter uma ideia, a gente tem então um padrão e essa fórmula para calcular o déficit funcional está para o momento. Algum jogador de futebol que tomar uma bolada na boca e não conseguir abrir direito, dá para usar nesse sentido, viu? A gente fica à disposição, a professora Gabriela ou eu, a gente vai conversando melhor. Mas eu imagino que deve ter de bolada na face aí, hein, Gabi? O que deve ter de jogador tomando porrada não deve ser fácil, né? Não é fácil. E aí, o que é importante, Mari, a gente falar é que como essa fórmula ela foi adaptada para a tabela europeia, né, a gente pode, então, ao invés de valorar em relação ali às limitações de abertura bucal, a gente aplica na fórmula, e aí, vamos supor, deu 6%, e a gente consegue continuar valorando pela tabela europeia, tá? Porque ela foi construída e é adaptada para a tabela também europeia, né? Isso é bem interessante falar, que não a utilização da tabela, ela permite que da fórmula, ela permite que também que tu continue usando a tabela europeia. Então, vamos supor, foi no jogo de futebol. Então, caiu no campo, levou um chute na face, teve fratura de mandíbula e perdeu alguns dentes. Então, a gente consegue aplicar a fórmula, ver a limitação de abertura bucal e fazer o somatório ali com as perdas dentárias também, tá? Que a tabela, ela valora esse tipo de perda. Eu acho, Gabi, que o pessoal deve estar perguntando, né, em que situação que vai utilizar, nesse caso específico, no frigir dos ovos, né? E quando a gente coloca a valoração do dano como algo a ser feito a partir de cálculos de tabelas, a gente tem que entender assim, vamos supor um caso, né, de acidente, né, que nós temos que valorar o dano corporal, e no momento em que a gente pega o periciando e faz o bom exame pericial, extrabucal e intrabucal, ou antes do extra ainda, o geral, depois o extra e o intrabucal. Aí quando a gente começa a fazer encontrar no exame, né, os achados, os eventos, o que acontece? Quando a gente tem mais de um, então, o que a professora Gabriela acabou de dizer é para casos de abertura, quem está nos ouvindo, abertura bucal, tá? Mas se você, além da abertura bucal, tiver
uma série de outras patologias, por exemplo, você tiver limitação nas lateralidades ou nos movimentos mandibulares, sejam de lateralidade ou de protrusão, se você tiver uma perda efetiva de dentes que não permita a sua oclusão, tudo isso tem que ser contextualizado. E aí, né, Gabi, eu acho que uma pergunta para quem está nos assistindo é legal. Quem que vocês colocariam como maior grau, né? Você tem que ter o cuidado, você tem que analisar cada uma das lesões e estabelecer qual que é a porcentagem maior. E aí, né, Gabi, eu acho que entra um alerta muito legal para a gente dar para o pessoal. Não pode somar porcentagens, né, Gabi? Não se soma porcentagens. Então, nesse sentido, a gente tem que ter o cuidado de olhar a que é maior e utilizar ela para valorar. Mas você não pode somar. Ah, eu tenho perda de dente, depois eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque você não vai conseguir chegar a um patamar, você vai extrapolar os 20, que a Gabriela explicou que seria o somatório da cavidade do aparelho estomatognático, né? Então, cuidado, se você começar a somar aleatoriamente, vai passar de 20, né? Então, nós temos que estabelecer, como ela mesma já falou aqui nessa primeira parte da live, a data de cura ela vai ser da lesão que demora mais. E também, muito provavelmente, é que a gente vai utilizar em pró do acidentado esse tipo de lesão, de patologia, enfim. Perfeito. Né?